O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado, 21 metástase, e quero ajudar você a caminhar de maneira mais suave com a alimentação, sem esse terrorismo, sem esse banditismo que é divulgado pelas redes sociais. Eu quero hoje falar com você sobre um tema muito especial, que é a questão da fé. Eu acredito em Deus, quem me acompanha sabe disso, mas eu sempre falo, fé sem ação não te leva na remissão. Então esse é o convite hoje para você. Deixa eu registrar aqui esse bate-papo, live Fé sem ação não leva à remissão, e fica à vontade para fazer as suas perguntas. Então, vamos lá. Fé sem ação não leva à remissão. Gostou do tema? Eu acho que é fundamental a gente ter consciência daquilo que é ciência e daquilo que é fé. Não leva à remissão. Né? Sejam todos bem-vindos. Leva à remissão. Eu quero muito saber de você como é que está a sua ação. Né? Como é que está a sua ação hoje para você se libertar do câncer? Como é que está a sua ação hoje para ter um futuro melhor? Então, o Benedito está aqui, a Miúda está aqui, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade para fazer os comentários, fiquem à vontade para que a gente possa interagir, porque esse é um momento muito especial que eu reservo para vocês. Todo dia pela manhã, de segunda a sexta, eu reservo um tempo na minha agenda para contribuir com você, trazendo informações de altíssimo valor, de altíssima qualidade, que você não encontra de maneira geral nas redes sociais. Sempre ao lado dela, né? Eu gosto sempre de frisar isso, ao lado da querida água. Substância fundamental para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. E um dos pontos especiais que eu quero trazer sobre a questão da fé são algumas passagens bíblicas para conversar com vocês, para que a gente possa interagir. Então, por exemplo, é muito comum ouvir das pessoas que elas estão curadas graças a Deus. Fico feliz e acredito também nisso. É muito comum ouvir das pessoas que elas nos trazem, estou curada pela honra e glória do Senhor. Fico também feliz e fico contente. Mas é muito comum também as pessoas apenas orarem e não fazerem nada para mudar a realidade. Vou trazer alguns exemplos. Quando a gente tem algumas passagens na Bíblia do paralítico que chegou até Jesus para ser curado da paralisia, ele não conseguia andar para chegar até Jesus. Jesus não chegou até ele. Quem trouxe ele, o paralítico, até Jesus foram os seus amigos, que levaram ele até o telhado. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. Então, pessoas que amam essa pessoa doente levaram ele até a autoridade, que no caso era Jesus. Guarda essa palavra autoridade. Levaram o paralítico até Jesus. Quando a gente vê outras passagens no qual Jesus cura cegos, e Bartimeu é um dos cegos que é curado, que tem uma história bonita, no qual ele estava gritando, né, sobre Jesus, ele estava chamando Jesus, Jesus não ouvia, ele estava clamando pela autoridade, a autoridade não ouvia, e o que ele fez? Ele foi até Jesus, ele levantou a capa dele, saiu do chão e foi até Jesus. Muitas vezes as pessoas, elas não buscam a autoridade, elas só reclamam, elas só pedem, mas não vão atrás de ter um resultado melhor. Então ele saiu do lugar onde estava Bartimeu para ir até Jesus, para que naquele momento Jesus pegasse um pouco de barro, de terra, cuspisse, virasse barro, colocasse nos olhos de Bartimeu. E o mais engraçado das passagens de Jesus nesse momento é que, diferente dos outros, que a pessoa ficou curada em seguida, ele pediu para que Bartimeu fosse até o tanque de Siloé. Para quem conhece Jerusalém, o tanque de Siloé fica numa região muito difícil de ser encontrada, cheia de escadarias. Não é fácil chegar até o tanque de Siloé. E esse
cego, no momento em que pega a água e passa nos olhos, ele volta a enxergar. Uma das representações que eu quero trazer é que se você deseja verdadeiramente alcançar a remissão e a cura, você vai ter que sair do lugar onde você está. Em primeiro lugar, se você realmente deseja a remissão e a cura, você vai precisar de caminhar até a uma autoridade. Esse é um ponto fundamental. Todas as pessoas que foram curadas por Jesus, elas chegaram até a autoridade que era Jesus. Você já buscou, nesse momento que você está vivendo, uma autoridade chamada nutricionista com experiência no câncer para fazer o seu tratamento? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Você buscou uma autoridade no tratamento do câncer, que é um nutricionista com experiência? Como é que pode a transformação ocorrer no seu corpo se você não faz essa mudança, se você não faz esse tipo de transformação interior? Então, esse ponto é fundamental, de você buscar, de você ir até essa pessoa que é a autoridade, para que haja essa transformação interna no seu corpo. Eu comentei do nutricionista com experiência com câncer, mas de forma alguma eu posso desmerecer o oncologista, que é um profissional extraordinário. Se você tem um problema no joelho, não adianta procurar um oncologista. Se você tem um problema no coração, não adianta procurar um oncologista. Você tem que procurar autoridade naquele assunto. A mesma coisa não vai funcionar se você tiver câncer e ficar ouvindo um monte de médico falar coisas que você tem que fazer isso e aquilo, sendo que eles não são autoridade naquele assunto. Esse ponto é fundamental. É fundamental que você busque a principal autoridade naquele assunto. Muitas vezes a gente ouve, sem desmerecer, vários médicos falando situações que não são confirmadas por oncologistas. Então a gente precisa muito de uma confirmação do oncologista para tratar o câncer. Por sinal, toda a linha diagnóstica do câncer é feita por um profissional que está envolvido com o oncologista. Não é pelo cardiologista, não é pelo endócrino, não é pelo ginecologista, é pelo oncologista. Esse ponto é fundamental, esse ponto é extraordinário. Então, é fundamental que você tenha essa consciência, que você tenha essa percepção de buscar a autoridade, assim como na Bíblia as pessoas buscavam Jesus, que era a autoridade diante de Deus. Na área da saúde as pessoas não buscam autoridade, elas buscam o primeiro que aparece, elas buscam o leigo. Na nutrição também é muito comum isso, a pessoa ouve diversos nutricionistas sem desmerecê-los, mas não busca um nutricionista que tenha experiência, que tenha capacidade de cuidar daquele caso. Então, eu como nutricionista sempre tenho conduzido nesses 20 anos, esse ano completam 20 anos, cuidando de pacientes com câncer de maneira científica. Esta ciência tem trazido luz para vários pacientes chegarem na remissão. A gente tem outros momentos bíblicos da mulher que estava sangrando há 12 anos, não era 12 dias, não era 12 semanas, há 12 anos, e ela foi até Jesus, buscou a autoridade para que ele sim trouxesse a cura para ela, para que ele trouxesse a bênção para ela. Mas quantas pessoas eu não me deparo e eu me encontro periodicamente que apenas buscam leigos, apenas buscam pessoas que não têm competência no assunto, não têm habilidade no assunto. Vai dar ruim. Se você tem um problema no coração e vai procurar um ortopedista, vai dar ruim. Se você tem um problema de pâncreas com diabetes e vai procurar um esteticista, vai dar ruim, sem desmerecer os outros profissionais, cada um tem a sua especialidade. Da mesma forma que Jesus tinha autoridade na terra para trazer a palavra de Deus, os profissionais da saúde, cada um tem a sua orientação e a sua especificidade para resolver o seu problema. Então, eu vejo muita confusão nas redes sociais, é muito comum ver isso, porque você muitas vezes busca o leigo para resolver o seu problema. Você não busca a autoridade. Uma das falas mais comuns que tem na internet é: você pode então
tomar um chazinho de ginkgo biloba, chazinho de ipê roxo, chazinho de espinheira santa, porque eu ouvi falar de pessoas que tomaram e não tem câncer. A medicina não tem interesse na cura do câncer. Isso é uma bobagem sem tamanho. A medicina e a nutrição têm interesse extremo na cura do câncer, exatamente porque essa doença aflige só no Brasil 6 milhões de pacientes. A gente não tem nenhum prêmio Nobel que saiba um remédio que destrua todos os cânceres. Então, os profissionais da saúde ficam felizes, contentes quando isso acontece. Me lembro de uma paciente que me disse sobre a remissão, fiquei muito feliz com a notícia que ela trouxe, e eu perguntei, e o médico, como é que foi? A hora que ele percebeu que você estava em remissão, ela falou, ele só faltou dançar comigo na quimioterapia. Então é uma estupidez falar que a nutrição ou a medicina não tem interesse na cura das pessoas e esses profissionais estão escondendo a cura. Eu tive a doença, para que eu vou esconder a possibilidade de você se libertar dela? Não tem lógica isso, não tem sentido. E aí eles vendem a mentira, vendem que o chazinho vai resolver, que o açafrão vai resolver, que não sei quem vai resolver, e não vai, só vai piorar. Talvez esse seja um dos motivos pelo qual muitas pessoas estão morrendo cada vez mais no Brasil. Cada vez mais nós vemos pessoas morrendo e deixando de fazer o tratamento tradicional. As pessoas piorando e deixando de fazer o tratamento tradicional. As pessoas tendo trombose e deixando de fazer o tratamento tradicional. Isso é extremamente perigoso, isso é extremamente grave, porque quando a gente fala, por exemplo, de desnutrição, que é um problema comum no câncer, a pessoa faz o quê? Ela busca a ora pronobis, que não é indicado para desnutrição nem para anemia, e ela busca tomar vários copinhos de suco verde no dia. Esses copos de suco verde, eles só fazem uma coisa, piorar a sua nutrição e dificultar você chegar na remissão. Porque o suco verde, ele tem normalmente, as pessoas colocam gengibre, colocam açafrão, colocam couve, colocam uma fruta, e nem nada disso é capaz de melhorar a sua massa muscular, aumentar a massa muscular e melhorar a sua imunidade, que são dois problemas graves no câncer. É fundamental que a gente aumente a massa muscular, ou pelo menos mantenha, e é fundamental que a gente aumente a imunidade, ou pelo menos mantenha ela. Se você faz essa redução tomando essa besteira de suco verde, que é comum no câncer, você piora a sua saúde. Então, em vez do suco verde colaborar com você, ele derruba a sua vida. Se eu falo de outro problema comum no paciente com câncer, que é a trombose, você talvez já deve ter ouvido falar sobre isso. No caso da trombose, existe uma ingestão adequada de vitamina K. E os alimentos verdes são ricos em vitamina K. Então, talvez, se você estiver trombose hoje, tomando alguns anticoagulantes, apixaban, Marivan, Clexane, você tomando esses anticoagulantes, a presença do suco verde pode interferir no medicamento. E, em vez do medicamento evitar a trombose, ele pode acelerar a trombose em você. E aí, qual é a segunda causa de morte no câncer? Trombose. Então, a pessoa, em vez de encontrar a cura, ela encontra a morte. Em vez de encontrar a solução, ela encontra a destruição. Graças a quê? Essas receitinhas tontas de suco verde que as pessoas patrocinam na internet e divulgam na internet. Qual o objetivo delas? 2. Chamar a sua atenção para a sua destruição. Chamar você para a morte. Chamar você para não continuar aqui e também, indiretamente, muitas dessas pessoas que vendem essa ideia, eles ganham com isso, né? Eles fazem livros, cobram e assim por diante. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de material, esse tipo de conteúdo que não tem respaldo científico para aumentar a massa muscular, para melhorar a imunidade e só pioram a sua saúde. Você que está me acompanhando aqui agora, você que está comigo, você já tomou suco verde? Conta para mim, comenta comigo aqui nos stories se você, durante o tratamento, seguiu essa loucura de tomar suco verde. Escreve nos comentários aqui para mim, por favor, para que eu possa entender se isso faz parte da sua realidade ou não. Você fala assim, não tem
relação nenhuma comigo, Alexandre. Eu nunca tomei suco verde, ou estou tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6 copos de suco verde. Comenta aqui comigo. Bom dia a todos. A Amante tá aqui, a User tá aqui, a Joana no TikTok tá aqui, a Janaína, a Maria tá aqui presente. A gente tem aqui isso é um código, né? No TikTok muitas vezes a pessoa coloca códigos. A Jump tá aqui, a Torrãozinho tá aqui. No Instagram, a Reina Navarro tá aqui, a Lu tá aqui, o grande Gilmar tá aqui, a Vanessa está aqui, a Ara tá aqui, o Gonçalves está aqui. Sejam todos bem-vindos. Coloquem aqui nos comentários, por favor, para que eu possa interagir. E as pessoas colocando, ó, eu tomo muito, a Joana colocando, eu não tomo não, a Juju falou que não toma. Bom dia, sou a Leise Linhares, né, que tem às vezes um código no TikTok, tá, user, aí a user, número tal, colocou, sou a Leise de Linhares, que bom, né, seja bem-vinda. Bom dia a todos. E quem não tem câncer pode tomar? Ara, para que tomar? Essa é a pergunta. Porque as pessoas perguntam, eu não tenho câncer, pode tomar açafrão? Tá, para quê? O açafrão é anti-inflamatório no laboratório. O principal alimento anti-inflamatório a gente já conhece, é sardinha e salmão, não é nada dessa besteira de açafrão. Por sinal, o seu corpo não precisa de nenhuma substância do açafrão, mas o seu corpo precisa de ômega 3 que está presente nos peixes. Então a questão é, por que tomar? Esse é o ponto. Escreve para mim, por que você quer tomar? Né? A Biana entrou aqui, seja bem-vinda. E aí, algumas pessoas aqui do TikTok falaram para mim que consomem o suco verde, outras falaram que não consomem, ou seja, a gente sabe o poder que as redes sociais têm de divulgar besteira, né? Sem desmerecer a pessoa que está tomando suco verde. A intenção aqui não é essa, a intenção é que você possa ter melhores benefícios no tratamento. E, por exemplo, se eu acredito que eu passo a mão na mesa e a mesa vai fazer a minha mão ficar mais bonita, isso não tem respaldo científico. Então, eu acreditar em uma coisa não traz resultado. Então, a pessoa acreditar que suco verde melhora, isso não traz resultado. Na verdade, traz piora, porque o suco verde, ele enche a sua barriga e você não come a quantidade adequada de proteína. Então não adianta acreditar que suco verde faz bem. A gente precisa ter prova científica de que aquilo faz bem. A Edneide colocou, eu odeio esse suco verde. E Edneide, tem muita gente que odeia e não tem coragem de falar o que você está falando. Mas tem muita gente que odeia, não é pouca gente não. Eu não odeio, eu não gosto, não é necessário para a minha vida. Mas tem muita gente que odeia e porque falaram que é bom e não é, a pessoa começa a tomar. Oi, bom dia, eu posso tomar? Não. Aqui a orientação é, suco verde não traz você para remissão. Suco verde não ajuda você no tratamento. Gostaria de saber se suco verde de manhã é alguma coisa? Não, não vale a pena. É péssima opção para o seu café da manhã. É receitinha de leigo, já começa por aí, né? Normalmente, o leigo, ele faz essa recomendação, porque ele não tem conhecimento científico. E quem toma água com limão pela manhã aumenta a chance de gastrite. Então, essas receitinhas mágicas que vocês estão vendo na internet, elas só têm uma intenção, chamar a sua atenção e destruir a sua vida. Só tem duas intenções, né? Ela chama a sua atenção e destrói a sua vida. Então, não adianta ficar tomando suquinho. Por sinal, o ideal em relação à fruta é você consumir ela in natura, porque você, além de ter mais nutrientes, reduz a ingestão de substâncias que ali estão presentes. O açafrão na comida não pode ser anti-inflamatório. A gente tem visto o contrário. O açafrão na comida é o cara que te afasta da cura e da remissão. Porque antes de pensar em ser anti-inflamatório, eu preciso não prejudicar. Quem faz quimioterapia, na presença do açafrão, ele pode interferir na sua coagulação sanguínea, que é um dos pontos, e o outro é na ação da quimioterapia. Em vez da droga matar o câncer, a pessoa tem metástase amanhã. Não é comum a gente ver muitas pessoas com metástase hoje? A
Pergunta para essa pessoa se ela não tomou açafrão na primeira químio. Se ela tiver tomado, você fala, você sabia que açafrão pode interferir na ação da quimioterapia? Então não toma essa porcaria, porque o câncer precisa só de uma chance para derrubar você. Ele não precisa de mais outra, só uma. Então não dê chance para o câncer. Aí a gente entra naquele universo não científico, que é o seguinte: se eu tenho chás, já me colocaram aqui, chá de louro, chá de salsinha, todos eles podem danificar o seu fígado e o seu rim. Para que eu vou dar chá? Não precisa tomar chá. Não existe indicação para tomar chá durante o tratamento oncológico para tratar ou curar a pessoa. E a Ara colocou aqui, qual suco o senhor indica? O suco natural, que é aquele que você não faz. Você pega a fruta e come. Você não espreme ela e põe no copo. Esse é o suco que eu indico, ou seja, eu não faço indicação de suco. O aranto é chamado de toxina mortal para o fígado. Né? O aranto ele é extremamente tóxico e o benefício dele é esse, destruir o seu fígado e submeter você em breve para transplante. Não consuma chá de aranto. Mas eu ouvi um relato de uma pessoa que tomou chá e está curada. Aí lembra do seguinte, eu também tenho relato de pessoas que fumam há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos e ainda não tem câncer de pulmão. Isso significa que cigarro é seguro? De forma alguma. A mesma coisa funciona para o aranto. Não é porque você viu uma pessoa, 10, 20, 30, 100, quantas você quiser, tomando chá de aranto e chegaram, ou falaram que ela chegou na remissão, porque eu não vi, né? Falaram que isso vai ser importante. Comer a folha crua de aranto, você vai provocar a sua morte, tiazinha. Não faça isso. Fique longe de chás. O chá é a maneira mais rápida de matar um ser humano. Não consume esse besterol. Olha que interessante. A Alva, e eu falando disso eu não tinha lido. Tomei aranto, quase morri. Aqui, ó, não sou eu que coloquei esse comentário, não. A Alva colocou logo em seguida que a tiazinha fez o comentário. Então, percebem que quando a gente tem acesso ao macro, à realidade, a gente começa a ver os reais prejuízos dessas besteiras que são colocadas na alimentação. O que tem reduzido a chance de cura e de remissão das pessoas é o que eu trago aqui. Fé sem ação não leva à remissão. E aí, estendendo um pouquinho essa questão da fé, é busca pela autoridade. Se você vai buscar a fé, alguém está falando de Deus, que é a autoridade. Se você vai buscar a cura do câncer, a remissão do câncer, ou você procura, né, 2 profissionais, um nutricionista com experiência e um oncologista. Senão você vai ficar cada vez mais distante. A Rosa colocou aqui, qual chá tomar então? Nenhum. Você não precisa de suco, você não precisa de chá, você não precisa de receitinha milagrosa, você precisa de alimentação de verdade. Seja o arroz, o feijão, as verduras, as frutas, legumes e carnes. A pessoa precisa disso. Ela não precisa dourar a pílula, ela não precisa inventar nenhum chazinho especial, porque não tem, né? Não existe chá especial para curar o câncer. Na verdade, os que são especiais para curar o câncer já viraram quimioterapia. Então, por exemplo, quando eu falo de docetaxel, o docetaxel veio de uma planta. Alexander, que bom, então me fala que planta que eu vou pegar essa planta e vou fazer chá. Legal, essa planta se chama taxol, é a casca de uma árvore. Se você colocar ela numa xícara e fizer chá dela, você morre, porque tem o princípio ativo que mata o câncer e dezenas de outros que são letais para você. Por isso a indústria farmacêutica separa o princípio ativo importante e joga fora aqueles que são tóxicos. Por isso que não é indicado o chá. Não é necessário o chá, ele pode ser a sua morte. Então, quando a Rosa pergunta qual chá tomar, nenhum. Ninguém precisa tomar chá para chegar na remissão. Quando a gente fala, por exemplo, a tiazinha perguntou aqui, evitar o açúcar, com certeza, porque o açúcar, em excesso, ele vai inflamar o seu corpo. Eu não gosto desse radicalismo das pessoas de falar, não pode comer nada de açúcar que você vai inflamar. Não. Se você fosse inflamar por qualquer quantidade de açúcar, você viveria inflamado porque existe açúcar no seu sangue. Não é verdade isso.
em pequenas quantidades, até falo, menos do que uma colher de sopa, não traz prejuízo para a pessoa. Mas quem come açúcar, come de balde, come de monte. E o refrigerante, tiazinho, 2 litros de refrigerante eu tenho quase meio quilo de açúcar. Então é muita coisa, né? Por isso a importância de evitar açúcares e não proibir. O açúcar alimenta o câncer, o glúten alimenta o câncer, o leite alimenta o câncer? Não existe prova científica disso. E a gente tem açúcar no nosso sangue e o câncer não está crescendo. Ele cresce por mecanismos muito mais complexos do que a gente imagina. Não é tão matemático e bonitinho. Exemplo disso é que quando a gente tira açúcar de todo o paciente, o tumor pode continuar crescendo por outros fatores. Então é muito mais amplo o entendimento da nutrição e do câncer do que o besterol terrorista de tirar açúcar, de tirar glúten, de tirar leite, que não funciona para o paciente com câncer. Claro que consumir farináceos é possível com moderação, claro que consumir açúcar em pequena quantidade é possível, pequena quantidade, a palavra já está dita, e claro que é possível para quem gosta de leite e outros alimentos lácteos consumir. Mas eu preciso fortalecer cada vez mais os demais alimentos, que um dos mais importantes que eu sempre trago aqui nas redes sociais é o consumo de peixe, que as pessoas não fazem mais. Doutor, morro de medo do câncer voltar, tive no estômago. Alva, continue em contato aqui conosco, porque todo dia de segunda a sexta eu trago informações preciosas para vocês terem um corpo desfavorável ao câncer, tanto para quem teve câncer, quanto para quem está com câncer. E vou além, para quem quer prevenir o câncer também, porque eu lembro de um professor comentando que existem duas situações: a pessoa que teve câncer e não quer que ele volte, e a pessoa que nunca teve e quer que ele apareça, né? Que são os dois principais medos do ser humano. A tiazinha colocou: câncer de boca tem cura? A pessoa tirou um caroço no céu da boca e continuou fumando. Tiazinha, tem, mas se você continua agredindo o corpo, é grande chance dele voltar. Aí é uma questão de escolha, né? Porque a maioria dos cânceres é formado por conta do comportamento humano. O cigarro e a bebida eram os principais causadores de câncer. Hoje o principal causador de câncer é o comportamento inflamatório da população presente na alimentação. Exemplo, a pessoa come bolacha de sal, bolacha de polvilho, margarina, ela come bolo pronto, ela come salgadinho e acha que isso em pequena quantidade não tem problema. Essa pequena quantidade dela muitas vezes faz ela ficar acima do peso e indiretamente ela vai arrebentar a saúde e formar o câncer, porque o excesso de peso está associado a 13 tipos de câncer. Ele não está associado a um tipo de câncer, ele não está associado a 2 tipos de câncer, ele está associado a 13. A tiazinha colocou: ele não consegue parar de fumar. Existem alguns remédios, viu, tiazinha, que podem ajudá-lo. Conversa com o médico, que ele pode prescrever esses medicamentos que reduzem a vontade do cigarro, é uma das formas, e ele precisa colocar outros valores na vida dele mais importantes do que o cigarro, porque câncer mata, e a pessoa continuar fumando é mais grave ainda. Eu lembro que quando eu fiz a primeira cirurgia do pâncreas, né, na cauda do pâncreas, tinha um colega de enfermaria, né, um paciente, que ele teve câncer de pulmão, e ele fumava 4 maços de cigarro por dia, 80 cigarros. É muito alta, né, a quantidade, e quando a gente fala de alguém fumando, a gente está aumentando o risco, 30 vezes mais chance de ter câncer. Então eu preciso muito ficar atento a esse comportamento, a essa situação. Se não pode açafrão, o que devo usar para dar cor nos alimentos? Esse é o ponto legal, Ara. Na maratona que eu vou fazer agora, que vai ser no dia 30, próxima segunda-feira, eu vou falar quais substâncias naturais você pode usar para que você dê cor aos alimentos. Então, você que não está inscrito na minha maratona, ela é gratuita, é 100% online, você pode acessar ela clicando no link da bio ou mandando um direct pelo Instagram. No TikTok você pode acessar o link da bio e você vai ter acesso a essas informações e muitas outras que me fizeram durante esse mês que começou a inscrição. A inscrição começou no dia 1º de janeiro, já no primeiro dia. O evento vai ocorrer agora no dia 30 e você pode participar para saber o que você vai usar no lugar para dar cor ao alimento.
Eu sei que muitas pessoas usam açafrão para dar cor, então você vai ter esse privilégio, você vai ter essa oportunidade, tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Tem uma neta de 15 anos, teve no pé e teve que tirar o pé. Estava tratando, nunca tinha visto no pé. E infelizmente tem sido. Todas as células nossas podem ter câncer, inclusive o coração. É muito raro ter câncer no coração, mas pode ter. Então, a importância de uma alimentação correta para que a gente possa prevenir. O primeiro passo é a prevenção. Para quem está com a doença, especificar os alimentos que ela precisa comer, a quantidade que ela precisa comer e a dose que ela precisa comer, exatamente porque o câncer ele não brinca em serviço e ele entra arrebentando, ele entra fazendo miséria no corpo da pessoa. Ou a gente entra para arrebentar ele, ou ele derruba a gente antes. Tá bom? Então, tem algumas pessoas pedindo aqui para fazer participação ao vivo comigo. Minha mãe teve nas trompas, faz preventivo anualmente. Que legal, tiazinha, fico feliz, né, dessa situação. E eu vou abrir esse espaço agora para vocês, tanto no Instagram quanto no TikTok, para fazer a live comigo ao vivo. Então, você que tem câncer, você que está vivenciando a situação ou tem algum familiar, eu vou abrir espaço para fazer uma pergunta para mim ao vivo. E aí, o que eu quero de você? Que você coloque aqui nos comentários, eu quero, porque aí eu vou saber que você quer participar. E eu, no TikTok e no Instagram, vou tentar chamar para que a gente possa conversar ao vivo aqui e a gente trocar uma ideia, tá bom? A Nutrica está aqui presente, seja bem-vinda. E eu estou falando hoje sobre... Opa, a Érica falou, eu quero. Érica, ela está no TikTok, eu vou chamá-la. E aí, eu vou ver se eu consigo chamá-la, né? Eu não sei se eu consigo chamá-la. No Instagram eu tenho essa facilidade de chamar. Aqui, como é que eu faço para chamar? Deixa eu ver se eu entendo ou aprendo. Você consegue mandar uma solicitação para mim? A Ara falou também. Espinheira Santa tem efeito bacterostático comprovado cientificamente. Tem em laboratório. Você põe no corpo da pessoa, você destrói o fígado dela, entendeu? Ciência de boa qualidade, não ciência de fundo de quintal. Sem desmerecer o que você está falando, tá, Alessandra? De forma alguma desmerecendo. Uma coisa é ter efeito bacterostático dentro de célula de placa Petri no laboratório. Outra é ter no corpo de um paciente com câncer que causa toxicidade no fígado. A gente tem que aprender a diferenciar ciência boa de má qualidade. Essa ciência que você está mostrando é de má qualidade. Tive câncer de tireoide há 6 anos atrás e estou acima do peso. Fiz cirurgia do intestino, estou tomando quimio oral, também creio que o resultado vai ser ótimo. Eu também estou torcendo para que isso aconteça. Então, olha que bacana. Eu estou tentando puxar vocês aqui para fazer a live comigo pelo nosso querido TikTok. Eu só não consigo fazer com a mesma facilidade que eu faço no Instagram. A Ivanilde colocou para participar, eu vou chamar ela aqui, ó. Então vamos lá, vocês conseguem me mandar com mais facilidade do que eu. Doutor, seu comentário sobre açafrão não está indo contra a crença quase que mundial? Sim, ele está indo, e porque é uma crença, não é ciência. Crença é aquilo que a população cria, não é aquilo que um pesquisador de renome criou. Você falou a verdade. Olha que bacana, doutor, o seu comentário sobre açafrão não está indo contra uma crença mundial? Está indo, porque acreditar na mula sem cabeça não faz ela existir, acreditar no Papai Noel não faz ele existir, acreditar na fada do dente não faz existir. Exatamente isso, você tocou no ponto principal. A percepção de que açafrão cura câncer, trata câncer, é uma crença, da mesma força que tem a mula sem cabeça, da mesma força que tem o saci pererê. Não é científico usar açafrão para paciente que faz quimioterapia, para paciente que tem risco de trombose. Você tocou no ponto principal, adorei o que você comentou, adorei, né? Achei sensacional, né? Sensacional, porque aqui a intenção é essa, trazer ciência, não trazer crença, não trazer achismo, não trazer o besterol que leigos ficam divulgando para paciente com câncer. Tá? Que legal, gostei muito da colocação sua que você fez.
tive câncer e tal, a pessoa tenta de tudo para se curar, sim, e aí ela se mata, entendeu, tiazinho? A pessoa tenta de tudo e ela consegue se matar, porque não pode tentar de tudo, precisa tentar aquilo que precisa. É o desespero, entendo, tive câncer de pâncreas com metástase no fígado, 21 metástases, sei muito bem o que é o câncer, e por isso eu estou aqui vivo para mostrar para vocês que o caminho não é esse, tá bom? Quem usa na comida açafrão contraindico, não use, evite usar isso daí. Entendi, fui ver um vídeo e tal, olha que legal, deixa eu aproveitar aqui. Entendi que assisti sobre o tal, lemos sobre espinheira santa, temos 2 irmãs com câncer porque uma irmã tirou a mama e outra depois tirou a quimioterapia, né, e tudo mais. Então, sempre lembrem disso. O caminho para você ter uma autoridade no assunto, alguém que trabalhe com câncer. Tomem cuidado com relatos. E tal pessoa falou, fulano falou. Você tem que olhar a ciência e você tem que ter um profissional que acompanhe você. Esse é o principal caminho para que a gente possa ter a questão da remissão, a questão do caminho, do objetivo. Eu acabei respondendo outras questões para vocês, mas para valorizar o que eu prometi, que é a questão da live, coloca de novo aqui eu quero, porque eu acho que agora eu consigo, né? Bom dia, vocês estão me ouvindo e vendo bem? A user colocou, limão não é alcalino? Antes de ser professor de nutrição, eu fui professor de química. Limão é ácido, não faça isso, tá? Mas se você colocar limão na sua pele e for no sol, ele vai queimar. Limão é ácido, tem ácido ascórbico e ácido cítrico. Mistura com outro ácido do estômago e continua sendo ácido. Ele não se torna alcalino. Exemplo claro disso é a fala de colegas endoscopistas que fazem exame do estômago e veem que a pessoa, quando usa essa porcaria de limão em jejum, fica com gastrite, tá? Então evite isso. Eu vou tentar chamar a user 33 aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá, vou tentar aqui, ó. Primeira vez que eu estou chamando alguém ao vivo pelo TikTok. E provavelmente vocês vão ouvir ela e eu vou conversando com vocês aqui pelo Instagram também. Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo, não sei. É a primeira vez que eu estou tentando chamar ao vivo alguém pelo TikTok. Ela está tentando entrar. Eu chamei, eu não sei se ela aceitou, né? Eu não sei se ela aceitou. Eu chamei, mas eu não sei se ela aceitou aqui para participar. Então vamos continuar aqui. A Ângela está aqui. Oi, Ângela. Bom dia, querida. Tudo bem? Hoje a gente está falando aqui sobre atitude, sobre ação. Isso é muito importante para que a gente possa resolver os problemas de saúde, em especial de quem está vivendo câncer. Por sinal, quando a gente fala de buscar autoridade, quando a pessoa está desesperada, ela busca qualquer coisa. Então, o buscar qualquer coisa é o que mais pode destruir você. Hoje as pessoas estão morrendo mais de achismo e por conta dos leigos do que o câncer. E aí a Andréia colocou, tive câncer de tireoide há 6 anos, pode voltar? Tire isso da sua mente. Normalmente as pessoas que tiveram há mais de 5 anos câncer de tireoide não voltam. Então foca em ter uma alimentação legal, tá? Isso é o mais importante. Bom dia, doutor. Eu tive a infelicidade de tomar limão com açafrão e vou fazer uma endoscopia em breve. Depois manda notícia para mim, para ver como é que está o seu estômago. Fala comigo, tá? Depois você manda notícias aí que eu quero saber. Pelo Instagram eu consigo ter um acesso melhor. Pelo TikTok eu não tenho um acesso a comentários. Eu tenho dificuldade. Estou aprendendo, né, a usar melhor o TikTok nesses tempos. Então o foco é esse, a gente sempre ter autoridade para guiar aquilo que a gente está fazendo, buscar cada vez mais essa oportunidade de boas referências científicas e não de relato e não de vídeos. Eu vi um vídeo, eu sempre comento aqui nas redes sociais, talvez seja um dos poucos profissionais da saúde que faz isso. Tudo que eu falo aqui na rede social, ele não substitui a orientação do seu médico ou nutricionista, que sabe seu nome e sua história. Então, quem vai fazer a transformação e a modificação no seu dia a dia é o seu nutricionista, a pessoa que você adquiriu confiança e está fazendo o acompanhamento. E não porque você ouviu falar. Como, por exemplo, muitas pessoas usam o Coloral para dar cor na comida. O Coloral
tem farinha de milho cheio de porcaria adicionada e tem corante natural de urucum. A última coisa que tem lá é corante, que é urucum em pó. Então eu não recomendo de forma alguma você consumir o coloral. Não tem motivo para você consumir o coloral. A amante colocando, eu quero participar. Deixa eu tentar, querida, te chamar aqui para a nossa live. Deixa eu ver se eu consigo, né? Eu vou ver se eu consigo. Opa! Deixa eu ver se eu consigo chamar a amante aqui, ó. Convidar. Eu vou convidar e você aceita. Vamos ver se você participa junto comigo. Nunca fiz live junto com o TikTok. Deixa eu ver. Ele está chamando ali num videozinho pequeno. Não sei se você vai aparecer na metade da tela, como no Instagram. Amante, você consegue falar comigo? Você consegue falar? Bom dia. Bom dia. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus com vocês. Tudo ótimo. Qual que é o seu nome e de onde você fala? Meu nome é Thiago e eu falo de Minas Gerais, Ô, aqui de Camanducaia, Minas Gerais. Que legal. Eu tenho um carinho muito grande por Minas Gerais, porque eu morei em Franca. Não sei se você conhece, mas fica ali no norte do estado de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, perto de Cristais Paulista, Pedregulho. E a gente brinca em Franca, que em Franca tem mais mineiro do que francano. Você já ouviu falar dessa cidade? Já ouvi falar assim. Não fica muito longe daqui não. Que legal. Tiago, faça a sua pergunta sobre alimentação e câncer para eu poder ajudá-lo, por favor. Na minha família, por parte de pai, a minha avó ela teve um câncer muito agressivo no pâncreas. E quando ela descobriu, foi contado nos dedos, certo, 8 dias. Com 8 dias que ela descobriu o câncer, ela veio ao óbito. Meu sentimento, E ela sempre teve o costume de tomar bastante chazinhos. Ela tomava bastante chazinho de hortelã, chá de picão. O pessoal mais antigo, né, que tinha esse costume de ter um problema no estômago, tomava também açafrão. Outra coisa que ela tomava também era, acho que chá de funcho, era bastante chá, sabe? E ela demorou para procurar ajuda, né? E ela sempre teve esses problemas de estômago. Ela tinha muito refluxo, ela tinha muito gastrite. E quando foi no médico que foi descobrir, foi certinho mesmo a conta e ela veio a ter o óbito. Aí eu gostaria de saber, né, a maneira mais prática da gente fazer a prevenção disso, né? Porque Legal. Hoje em dia a gente está se alimentando muito mal. Sim. E eu gostaria de um norte, né? E a gente vê muita coisa, como o senhor mesmo falou, a gente vê muita coisa na internet, o pessoal fala muita coisa e a gente vai e abraça, né? Porque tem bastante like, tem bastante curtida, e a gente vai e abraça as ideias que as pessoas falam. Sim. Eu tinha uma ideia mesmo que o açafrão era um alimento, ajudava na gente como anti-inflamatório. Inclusive, aqui na minha casa, minha esposa, ela coloca na comida o açafrão, né? A gente come o açafrão na comida, né? Que legal. Pra tentar, imaginando que ele é antibiótico. Eu gostaria de um norte correto para seguir, né? Porque, querendo ou não, a gente tem essa linha genética, né? E quem sabe, né? Legal. Tiago, obrigado pela sua pergunta. O Tiago está aqui no TikTok. O TikTok ele fez um relato muito triste da avó dele, que faleceu de câncer de pâncreas em pouco tempo. A avó dele consumia diversos chás de funcho, chá de picão e outros mais. Ela demorou para procurar o atendimento médico e ele tem o receio de desenvolver o câncer. Ele gostaria de um norte para que ele pudesse ter uma vida desfavorável ao câncer, que é um dos principais objetivos que eu me coloco aqui nas redes sociais. Como é que a gente pode construir um espaço desfavorável ao câncer? E ele também colocou que a esposa tem hábito de usar o açafrão, que é uma das substâncias que eu contraindico para alguém usar em casa. Tiago, eu acertei na colocação? O questionamento foi esse mesmo? Correto, certíssimo. Maravilha. Então vamos lá, eu vou trazer alguns nortes aqui para ajudar o Tiago e talvez eu consiga ajudar diversas outras pessoas. Primeiro, trazer uma situação. O câncer tem cura e a alimentação é um dos principais aliados para que a gente se aproxime dessa cura e dessa remissão. Sempre ao lado da medicina. Eu nunca tenho arrogância de achar que só alimentação resolve o câncer
e não tenham arrogância de achar que só a medicina resolve o câncer. A gente tem um inimigo chamado câncer que ele precisa ser esmurrado e destruído com a mão da nutrição correta e com a mão da medicina correta. Esses dois pontos são fundamentais. A prevenção, o diagnóstico precoce é um dos principais pontos. Uma das dificuldades que a medicina tem hoje, Tiago, é no diagnóstico precoce de câncer de pâncreas e câncer de ovário. Então, normalmente, quando se detecta esse câncer, no meu caso foi câncer de pâncreas, se detecta muito tarde. Na minha história, demorou 10 anos para diagnosticar que eu tive um câncer de pâncreas. E aí ele já tinha dado metástase. Então, esse é o primeiro ponto. O que a gente pode fazer para ajudar o Tiago? Uma das coisas mais extraordinárias que existe hoje é a genética. Então, para familiares que tiveram câncer de pâncreas, câncer de mama ou qualquer tipo de câncer, a pessoa que teve câncer, se Deus quiser, se ela tiver aqui, ela pode fazer esse teste genético e a família repetir para ver se tem o mesmo gene. E para quem faleceu, é possível fazer o teste genético em quem está vivo. Então, procure um bom oncogeneticista para que ele faça análise pela própria mucosa da sua boca de genes que possam estar associados ao câncer, que no caso foi o câncer de pâncreas, para que diante disso você possa fazer uma prevenção de imagem e de acompanhamento. Essa é a primeira sugestão para o Tiago. A segunda sugestão, como é que eu faço, independente do Tiago não ter esse gene? Vamos pensar positivo, tá, Tiago? Que você não tem esse gene que cause câncer, esse gene que promova câncer. No meu caso, além de ter sido câncer de pâncreas, era genético. Um gene chamado MEN tipo 1, Multiple Endocrine Neoplasias, tipo 1. Então é um câncer de neoplasia múltipla, atinge os 3 P's, pituitária, paratireoide e pâncreas. Existem outros tipos de câncer genético que podem ser identificados, mas como é que a gente vai fazer, que é o principal? O Tiago quer resolver esse problema agora porque ele não fez o teste genético. O primeiro passo é a gente se livrar do terrorismo alimentar e do besterol, Tiago, que é o besterol de que uma pessoa comendo pão, uma pessoa comendo açúcar, uma pessoa comendo carne ou leite vai ter câncer. Não existe evidência científica disso. Claro que eu também não posso incentivar alguém a encher a cara de leite, não posso incentivar alguém a ficar consumindo muito açúcar, não posso incentivar alguém a comer muito pão. Então esse ponto é importante. Mas carne é um dos alimentos mais favoráveis para que a gente tenha imunidade boa e saúde. Então, por exemplo, quando a gente fala de carne de boi, carne de frango, quando a gente fala de ovos, quando a gente fala de peixe, a gente está falando de alimentos que podem contribuir para o processo anti-inflamatório. Eu explico por quê. A inflamação ela é muito comum quando você ganha peso. Então, hoje o brasileiro, mais de 100 milhões de pessoas estão acima do peso. Tá comigo aqui, Tiago? Sim, estou vendo. Maravilha. Mais de 100 milhões de pessoas estão acima do peso e um dos alimentos que mais tem ajudado a população no processo anti-inflamatório se chama peixe. Primeiro porque um dos artigos publicados na American Journal of Clinical Nutrition mostra que o consumo de peixe ajuda a reduzir gordura corporal, pressão arterial, diabetes. Então o peixe é um grande aliado. Por sinal, se a gente olha para os nossos ancestrais aqui no Brasil, os índios, eles comiam mandioca e comiam peixe todos os dias praticamente e chegavam a 80 anos, 90, 100 anos sem câncer, sem diabetes e sem excesso de peso. Então esse ponto é fundamental. O consumo de peixes é extraordinário, cápsula não substitui isso, não é necessário colocar açafrão para ter um processo anti-inflamatório. O peixe sim é um grande alimento anti-inflamatório, como o consumo de carne. Quando a pessoa come carne, eu posso trazer até um exemplo. Se a gente vai numa churrascaria, Tiago, você come um churrasco, é muito difícil você ficar com fome de comer besteira durante a tarde. Agora, se eu levo você para uma macarronada e te ofereço 600 gramas de lasanha, daqui 15 minutos você quer mais 600, daqui 20 minutos você quer mais 600. Então, a nossa capacidade de ingerir carboidrato em excesso é muito maior do que ingerir proteína em excesso. Então, a proteína se coloca como um grande aliado, sempre, claro, valorizando o consumo de fruta, verdura e legume, em vez de ficar comendo arroz integral. Eu vejo uma divulgação desenfreada para comer arroz integral,
E a maioria das pessoas que eu conheço não gosta de arroz integral. Então, se você é essa pessoa, fala, não quero consumir arroz integral, eu como fruta, verdura e legume que já me dá fibra para que meu intestino funcione bem. Então, eu trago essas informações de forma geral, viu, Thiago? Porque tem muita coisa que precisa ser feita, pelo menos para você ter um norte e não ficar perdido, tá bom? Tá ok. Muito obrigado, viu, doutor? Imagina, fica com Deus, uma excelente semana, Thiago. Deus abençoe e parabéns pelo ótimo trabalho. Viu? Obrigado, Thiago. Então, olha que bacana, fiz aqui pela primeira vez uma live junto com o Thiago, que está aqui no TikTok. Eu não sei se vocês que estão aqui pelo Instagram conseguiram ouvir o que ele falou, mas eu repeti. Eu repeti o que ele falou exatamente para fortalecer a presença de vocês aqui ao vivo, para que a gente possa interagir. Às vezes a dúvida que você tem, imagina se ele fosse escrever todo esse texto aqui no TikTok. Eu nem conseguiria ler porque tem muita gente publicando perguntas que são muito bem-vindas, comentários que são muito bem-vindos. Então, tudo isso é fundamental. E aí a minha amiga Alessandra colocou, doutor, qual é o limite de consumo diário da carne por dia? É individual, Alessandra. Por exemplo, qual é a quantidade de tamoxifeno que você vai tomar? Qual é a quantidade de docetaxel que você vai tomar? Um médico olhando você no Instagram, no TikTok, é impossível ele falar. Ele precisa do seu exame de sangue, ele precisa ver como é que está a sua saúde, ele tem que ver a sua preferência. Existem vários critérios que eu, como nutricionista, preciso usar para saber o consumo diário de carne que você vai consumir, tá bom? Então, é impossível responder aqui. E a ideia era essa, né? Hoje, trazendo pela primeira vez um questionamento do TikTok. Eu estou muito feliz com a presença das pessoas aqui pelo TikTok. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok exatamente para ajudar cada vez mais a exterminar o medo. Esclareceu muitas dúvidas e medos. Parabéns, obrigado, doutor. Deus te abençoe. Qual que é a principal missão minha aqui na rede social? É destruir o medo. Porque o que um terrorista faz? Ele põe um monte de bomba no corpo dele, abraça outra pessoa e mata. Essa é a função do terrorista. Existe um termo chamado terrorismo nutricional, que não foi criado por mim. Mas você já ouviu falar que comer carne dá câncer, você já ouviu falar de que você comer trigo vai alimentar o câncer, comer açúcar vai alimentar o câncer. Tudo isso tem a intenção do quê? Trazer medo para você. As pessoas hoje, quando vão comer, elas não comem mais com prazer, elas comem com medo. A alimentação que deveria ser um motivo de reunião, de alegria, passou a ser um momento de pavor, um momento de destruição. Está errado isso, a gente precisa jogar água sobre essas mentiras, a gente precisa acender a luz para afastar esses fantasmas que estão sendo criados com o único objetivo de assustar você. O medo é uma ferramenta extremamente poderosa para controlar uma sociedade. Porque se você colocar medo, a pessoa fala, não, é melhor eu não arriscar. Mas vamos jogar luz sobre essa situação, porque quando você coloca luz, você consegue ver aquilo que tem verdade científica. E lembrando, tudo que eu trago aqui na rede social, eu sou um dos poucos profissionais de saúde que faz isso. Gostaria que mais fizessem, sem desmerecer os demais. Falasse, pessoal, o que eu estou falando não substitui a orientação do seu médico. Eu conheço médicos e nutricionistas que prescrevem açafrão. Por ética e prudência, eu não vou contradizer o que eles estão fazendo, porque eu não conheço o seu nome, eu não conheço a sua história, eu não sei a dose que você está usando. Então, eu preciso respeitar, em primeiro lugar, o outro colega que fez a prescrição e conhece a história do paciente. Então, o que eu quero fortalecer muito muitas pessoas estão tomando mudanças na alimentação por conta de assuntos leigos e besterol. Se o seu médico carimbou que ele vai te dar açafrão, ele é responsável pelo sucesso ou pelo insucesso do seu tratamento, não vai ser eu. Eu não vou colocar um alimento que eu tenho artigos mostrando que pode ter prejuízo. Por qual motivo? Primeiro, porque é científico. Segundo, porque eu passei na pele pelo câncer e eu sei o quanto que dói ter câncer. Eu sei o que é fazer uma cirurgia e depois o médico não me dá uma gota de anestesia pós-cirúrgica. Eu sei o que é ter uma cirurgia na barriga, que o meu irmão brinca, né? Que ele fala o seguinte, nossa,
não tem como não olhar para sua barriga, Alexandre. Quem está na rede social no Instagram consegue ver. Eu coloco os cortes no destaque do Instagram e tudo mais. Quem quiser entrar ale.marcelos, você consegue ver. E o meu irmão Igor fala, não é possível alguém olhar para sua barriga e não conseguir tirar o magnetismo. Porque como é que pode alguém ter um corte desse tamanho e ainda continuar sorrindo? Né? Você é doido, Alexander, né? Alex, ele chama eu de Alex. Você é doido, né, Alex? Então deve ser uma loucura mesmo, né? Ter um corte gigante, passar pelo câncer e ainda continuar sorrindo, que foi o compromisso que eu fiz com Deus quando eu tive o diagnóstico do câncer. Ou eu escolhia sair dessa vida, porque eu estava com medo, claro, ou eu continuava feliz. Eu escolhi continuar sorrindo e continuar aqui na frente de vocês, tá bom? Então aqui, a Cida. Minha mãe teve câncer no pulmão, ouvi que os filhos não teriam e sim os netos. Não é verídico, Cida. Não é verídico. Existe essa relação do que você está falando por conta dos olhos, né? Se um avô tem o olho azul, o filho não nasceu com o olho azul, o neto nasce. Não é tão bonitinha a matemática da genética do câncer. Pode ser que os filhos dessa mãe tenham câncer e os netos não tenham. Como é que a gente faz a prova dos 9? Oncogeneticista. Ele pode dar essa direção para você, né? Então, esse é o caminho especial para que a gente possa tirar o medo da vida de vocês. Por exemplo, vocês poderiam me perguntar, né? Alexander, você teve câncer genético. Um câncer, um gene que causa câncer. Você fez teste na sua filha? Fiz nela, se eu não me engano, com menos de um ano. Minha esposa sabe melhor essa data. E aí fizemos o teste e ela não tem esse câncer de origem genética. Tá faltando um pouquinho da voz aqui. Ela não tem esse câncer de origem genética. Então, se você tem essa dúvida, você que teve câncer, procure um oncogeneticista, procure uma pessoa que tenha competência para falar desse assunto, porque dentro da área de genética também tem muito besterol, toma cuidado. Esses kitzinhos que você faz no consultório de laboratório é uma besteira sem tamanho, toma cuidado com isso, tá bom? Se alguém quiser um oncogeneticista de mão cheia, manda um direct para mim no Instagram ou no próprio TikTok. Tem o meu telefone, eu não consigo atendê-lo, é um telefone comercial, mas você pode mandar um WhatsApp e eu te mando o nome do profissional que eu estou comentando. Tá? A Cida está agradecendo. Por nada, Cida. Por nada. Quanto mais pessoas que estão com câncer eu alcançar, eu vou conseguir atingir minha missão, que é levar remissão para todos. A Graça. Oi, bom dia, doutor. Bom dia, Graça. A minha cirurgia também é enorme. Também câncer de pâncreas. Só Deus mesmo. Sempre. Primeiro Deus, segundo família e terceiro alimentação para remissão, que é esse protocolo que eu sigo com vocês, de aproximar cada vez mais pessoas da remissão do câncer. Talvez se você estiver me vendo pela primeira vez e não esteja familiarizado com a palavra remissão, remissão é muito simples. É quando nos exames de sangue e imagem a gente não tem a presença mais do câncer. É o primeiro passo para a cura, tá bom? Então, a mensagem especial que eu gostaria de trazer para vocês hoje era essa. Amanhã vai ser o dia, né? Parabéns, que Deus abençoe seu dia, doutor. Você também e a todos que estão aqui. Muito obrigado. Amanhã vai ser o dia de eu te trazer a prova científica de que carne vermelha não causa câncer. Então, Alexandre, você fala tanto que carne não causa câncer, vou trazer para vocês a referência científica do porquê não existe essa prova científica. Quem está, por exemplo, no meu grupo de WhatsApp, eu vou mandar a referência científica. No Instagram eu consigo escrever a referência, no TikTok eu não consigo, porque o título do TikTok ele permite 32 caracteres, se eu não estou enganado, então eu nem consigo escrever o título inteiro. Então, vou trazer para vocês a prova científica, que é uma meta-análise feita sobre o consumo de carne vermelha, não estar associada a câncer de cólon, câncer nenhum e muito menos infarto. Então, percebe, o que a gente tem que olhar é artigo científico de boa qualidade. Vamos separar ciência boa de ciência ruim. Não adianta, porque um médico falou, que eu não sei se falou. Não adianta. Quero ver o artigo científico. Pode ter sido o Papa que falou, pode ter sido o Prêmio Nobel que falou, não interessa quem falou. Quem tem que falar é a ciência, não são as pessoas. A ciência que tem que mostrar isso. Doutor, é minha primeira vez na live, que horas começa?
Doraci, normalmente eu faço entre 6 e 8 horas da manhã. Quer saber o horário exato? Né? Que eu estou numa transição aqui de horários. Participa do meu grupo de WhatsApp. No TikTok, se você mandar um oi para mim pelo WhatsApp, porque eu não consigo atender aquele número, eu consigo te mandar um grupo do WhatsApp no qual você sabe exatamente a hora. Então eu divulgo para você que horas vai começar a live e a partir disso você já fica atenta às informações que eu estou passando. A Maria dando bom dia Maria, obrigado, estou feliz, estou escutando, que legal, Luísa, estou muito feliz aqui por vocês. Quero agradecer então mais uma vez a presença de vocês aqui no TikTok, a presença de vocês aqui no Instagram. Quero que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas que busca remissão. Esse conteúdo é para toda pessoa que busca remissão. Quem busca atalho, quem busca remedinho milagroso, quem busca sugestãozinha mágica, não vai encontrar o conteúdo que ele está buscando. Aqui vai encontrar um conteúdo para você mudar o seu padrão de pensamento, mudar o seu comportamento, entender que o câncer não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é tão simplesinho assim. Não existe receitinha mágica para tratar o câncer, não existe remedinho milagroso para tratar o câncer, não existe alimentinho mágico para superar os problemas que você está vivendo. São muitas informações importantíssimas que precisam ser divulgadas para que você desperte da realidade do câncer, do problema do câncer. Eu vou responder a pergunta da tiazinha. Que alimento devemos evitar? Sempre falo, açafrão, linhaça e soja. Né? Esses alimentos não são necessários para a sua vida, tá bom? Então, obrigado aqui pela participação, obrigado aqui pela presença, pelos comentários, obrigado ao amigo Tiago de Minas Gerais, que fez um questionamento muito especial sobre a história de vida dele. Obrigado por compartilhar a sua história, viu, Tiago? Por abrir essa porta do que aconteceu de dor na sua família, e eu espero que essa dor que você teve, ela possa despertar outras pessoas a se cuidar, porque eu sei que você já está se cuidando e está prestando atenção num bom conteúdo que humildemente é o meu. Então, que a dor que ele sentiu possa trazer felicidade para outras pessoas buscarem uma alimentação adequada, buscarem a prevenção, buscarem um diagnóstico precoce, tá bom? Então, a mensagem geral era essa e a gente continua em contato aqui nas redes sociais. Um grande abraço para vocês.